Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson e hoje a gente vai fazer uma versão express do livro Apologia de Sócrates, do filósofo ateniense Platão. Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira se chama Defesa de Sócrates, a segunda A Pena e a terceira Após a Condenação. O livro conta a história do julgamento de Sócrates, que foi acusado de corromper a juventude ateniense, e ele tem um único dia para tentar provar sua inocência. Infelizmente ele não consegue a maioria dos votos e ele é condenado à morte a ingerir um veneno chamado cicuta. A acusação foi feita por um cidadão chamado Meleto e apoiado por outros 2 cidadãos, um chamado Ânito e outro chamado Lícon. A acusação de corromper a juventude diz respeito a Sócrates desacreditar nos deuses da cidade e a ensinar novos deuses, e a ensinar a mentira como se fosse verdade. Então ela é uma acusação de ateísmo e de sofista. Sócrates começa rebatendo a acusação de que ele é sofista, dizendo que essa gente chama quem fala a verdade de bom orador, de sofista, e inverte a acusação dizendo que eles na verdade são os verdadeiros sofistas ao levantarem essa calúnia, essa difamação e envenenarem o corpo jurado contra ele quando eles ainda eram adolescentes sem espírito crítico para poder filtrar essas falsas acusações e cresceram então com o pensamento voltado contra Sócrates. Sócrates então pergunta a Meleto o que faz os jovens melhores. Meleto demora para responder e Sócrates vê nisso uma prova de que Meleto nunca se importou com a educação da juventude, porque se tivesse se importado, ele teria pensado a respeito do que torna os jovens melhores. Aí, depois de um tempo, Meleto diz que o que torna os jovens melhores são as leis. E Sócrates pergunta, e quem conhece as leis? Ah, são os juízes, diz Meleto. E Sócrates pergunta, e os magistrados também? Os magistrados também. E as pessoas que compõem esse corpo jurado também? Ah, essas pessoas também. E todos eles são capazes de bem educar os jovens. Ah, sim. Então todo mundo é bem capaz de educar os jovens, menos eu, né? Daí Sócrates fala, você acha que o mesmo acontece com os cavalos? Que todos são capazes de adestrar cavalos e poucos são aqueles que o mutilam? Daí ele fala, quem dera a juventude tivesse tantos bons educadores e apenas um os corrompesse. Mas na verdade é o contrário, né? O que se dá é o contrário. Poucos são os capazes de adestrar cavalos, poucos são capazes de saber quais são as verdadeiras leis e como ensiná-las à juventude. E aí Sócrates fala assim, você diz que eu ensino outros deuses? Ou que eu sou ateu? Daí Meleto diz, você ensina outros deuses. Eu assim, bom, se eu ensino outros deuses, eu não sou ateu. Daí Meleto reformula e fala, não, você é ateu porque você diz que o sol e a lua são pedras. E Sócrates rebate, dizendo que isso já está escrito em livro por um filósofo chamado Anaxágoras de Clasomena, e que qualquer jovem pode ter acesso a esse livro na Ágora por apenas uma dracma. E ele diz assim que você me acusa de ensinar coisas demoníacas aos jovens, mas os demônios são deuses. Então como que eu posso não acreditar nos deuses ensinando coisas dos deuses, né? Acaso é possível haver sons de flauta sem flautista, né? Ou coisas humanas sem humanos, né? Então, assim ele rebate as acusações de Meleto. Mas a principal acusação contra Sócrates, na verdade, ela está implícita nessa acusação de Meleto, que é aquela acusação, olha, se tem tanta gente te acusando, é sinal que alguma coisa você fez de errado, né? E Sócrates levanta esse questionamento perante a tribuna. Ele conta como aconteceu de tantos assim se voltarem contra ele, né? Ele diz que uma vez um amigo dele chamado Querofonte levou ele ao oráculo de Delfos e lá perguntou a Pitonisa se havia alguém mais sábio do que Sócrates. E a Pitonisa disse que não. E Sócrates não se convenceu disso, porque ele mesmo não se considerava sábio. Então Sócrates foi atrás daqueles que tinham fama de serem sábios,
Foi atrás dos políticos, dos poetas e dos artesãos. Com relação aos políticos, ele percebeu que aqueles que mais tinham fama de sábio, menos o eram, e aqueles, quanto mais anônimo, mais tinham sabedoria. Com relação aos poetas, ele falou que eles se tinham na conta de sábio por dizerem coisas belas. Mas essas coisas belas que os poetas diziam, eles não sabiam sustentar, não sabiam explicar. É como se um espírito soprasse para os poetas e eles repetissem, mas sem entender aquilo que diziam, né? E com relação aos artesãos, ele falou que realmente eles são sábios no que fazem, mas tão somente no que fazem, e incorrem no mesmo erro dos poetas de se considerarem sábios por saberem o próprio ofício. Então Sócrates vai mostrando que políticos, poetas e artesãos, essas três classes se voltaram contra ele ao desmentir que estas classes eram sábias. Aí também os jovens começam a copiar Sócrates e a indagar aqueles que tinham fama de sábio para revelar que eles não eram sábios como pensavam ser. E essas pessoas se iravam, mas não contra os jovens, mas contra Sócrates, que pensavam que esses jovens estavam amando de Sócrates para assim desprestigiá-los, né? Então o ódio dos políticos, poetas e artesãos vai se somar àqueles outros tantos que indiretamente os jovens angariaram contra Sócrates. Aqui fica mais sensível a motivação política da acusação de Meleto contra Sócrates, porque os jovens não respeitam o argumento de autoridade, né? O argumento de um ancião, o argumento de um político, ou mesmo da vontade da maioria, mas sim a autoridade do argumento, isto é, a investigação filosófica da sabedoria, e não porque alguém importante ou mais velho, ou mesmo porque muitas pessoas dizem que algo é verdade e que será verdadeiro, mas sim se aquilo se sustenta por si mesmo. E Sócrates ele sempre fez os seus ensinamentos gratuitamente. E os sofistas sempre cobraram para ensinar a sua filosofia. Então é provável que os sofistas também desgostassem de Sócrates por ver nele um concorrente que não cobrava pelo ensino. E também aqueles que pagavam caro pelo ensino dos sofistas talvez desgostassem de Sócrates também, por se sentirem tolos ao pagar por um ensinamento que poderiam ter melhor e gratuito com Sócrates. Sócrates então faz considerações sobre a sabedoria. Ele diz que essa gente chama de sábio simplesmente porque ele mostrava a ignorância daqueles que se tinham como sábios. Então essa seria uma primeira consideração. O sábio aos olhos do povo é aquele que demonstra a ignorância dos demais. Mas Sócrates fala que quem é sábio é somente Deus, e que o ser humano ele não é sábio, né? Que a sabedoria humana está em reconhecer que não é sábia e que a sabedoria está somente com Deus. E aí ele entende finalmente o que o oráculo quis dizer, que não que Sócrates é o mais sábio dos homens, mas aqueles que, como Sócrates, que nem ignoram a sua ignorância e nem são sabedores de sua sabedoria, esses são os verdadeiros sábios, né? Bom, feito essas divagações, Sócrates então ele faz considerações de como ele poderia evitar a condenação. Ele aventa a hipótese de que se ele parar de filosofar, se chegassem a esse tipo de acordo, ele seria poupado. E Sócrates fala que isso seria impossível, porque ele é um dom de Deus para ele, e ele tem o dever de obedecer a Deus exercendo esse dom. Uma outra possibilidade seria o exílio, mas Sócrates fala que se nem os seus concidadãos suportaram ele, quanto mais os estrangeiros. E na idade avançada que ele tinha, não seria possível ficar vivendo como nômade, fugindo de cidade em cidade com o desagrado dos estrangeiros. Seria uma condenação indireta à morte. Aí uma terceira alternativa seria a multa. Mas Sócrates ele nunca cobrou pelos seus ensinamentos, por isso ele não tinha dinheiro para poder pagar uma multa, né? Então a multa que ele poderia pagar com a ajuda dos seus discípulos
seria ali 30 pratas, e que não foi aceito pelo júri, né? E a última consideração que ele faz é que ele poderia tentar despertar a piedade do corpo jurado ao trazer ali seus filhos, a sua família, e dizer que ele era um pai de família, a família precisava dele, e por isso não deviam condená-lo à morte. Mas Sócrates diz que esse tipo de coisa não é honrosa, e que talvez o júri visse nisso uma atitude de orgulho da parte dele, mas a questão não era orgulho, né? Mas sim que é, a pena dele deveria ser argumentada racionalmente, né? E não emocionalmente, e que aqueles que apelam para a emoção deveriam ser julgados até com rigor maior. Após fazer essas considerações de uma possibilidade de salvação sem redenção, é, Sócrates então, né, é condenado à morte, e ele também faz considerações sobre a morte. Primeiro ele diz que a morte não é necessariamente uma coisa ruim, que aqueles que pensam que ela é ruim são presunçosos por pensarem que conhecem o que é a morte. Na verdade, a morte pode ser uma coisa boa, pode ser a passagem para que os justos alcancem seu prêmio na vida após a morte. Além disso, ele diz que mais importante do que escapar à morte é escapar à maldade. E ele não pode sofrer mal algum de quem o odeia, porque o verdadeiro mal que ele pode sofrer é o que ele pode impingir a si mesmo, ao deixar de ser justo e cometer aí uma malvadeza. Então o corpo jurado, ao julgá-lo injustamente, está cometendo a malvadeza, foi alcançado pelo mal. Ele foi alcançado pela morte ao ser condenado pelo corpo jurado, mas o corpo jurado foi alcançado pelo mal. E no tribunal dos homens ele perdeu, mas no tribunal de Deus, os homens que o julgam também serão julgados. E aí ele sairá vencedor, porque ele não fez a impiedade que o corpo jurado fez ao condenar um inocente à morte. Então, quando Sócrates argumenta, não é tanto em favor da própria vida, mas buscando salvar o corpo jurado de cometer uma injustiça. No fundo, a gente fica com a impressão de que, apesar de Sócrates ter sido condenado à morte, ele venceu esse debate, porque eram 3 acusadores contra ele, então 3 contra 1, e ele foi condenado por pouco mais de 30 votos, ou seja, ele quase conseguiu a absolvição. Então, a gente pode dizer que se eram 3 contra 1, ele acabou vencendo, porque precisaram 3, né, contra ele. Além disso, ele vence porque ele não se corrompe, né? E a gente pode finalizar com uma passagem bem bonita da página 94, que diz assim: Não se tenha por difícil escapar à morte, porque muito mais difícil é escapar à maldade. Ela corre mais ligeira que a morte. Neste momento, fomos apanhados, eu, que sou um velho vagaroso, pela mais lenta das duas, e os meus acusadores, ágeis e velozes, pela mais ligeira, a malvadez. Agora vamos partir, eu, condenado por vós à morte, eles, condenados pela verdade a seu pecado e a seu crime. Eu aceito a pena imposta, eles igualmente. Por certo, tinha de ser assim, e penso que não houve excessos.